Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre elementos cinésicos e paralinguísticos. Nós vamos agora retomar para a gente fixar bem esses conceitos de elementos cinésicos e paralinguísticos. Nós vamos lembrar que o objetivo nosso da gente fazer um texto é comunicar. Então, nosso objetivo é comunicar. E comunicar é transmitir um conhecimento, uma informação, uma mensagem. Então, comunicar é transmitir uma mensagem, algo que você quer que alguém saiba, tome conhecimento. E para realizar essa comunicação, tem que haver a compreensão da mensagem. Se houver algum ruído, pode haver uma má interpretação ou um desentendimento do que isso quer dizer. Então, para haver a comunicação, para efetivar a comunicação, tem que haver a compreensão da mensagem. Mas o significado dessa mensagem, ele é construído não só por um sinal, mas por um contexto geral. Nós utilizamos tanto as palavras como não palavras. Como assim? A gente usa para construir um texto as palavras lá do alfabeto que a gente já acostumou a fazer, que a gente foi alfabetizado, palavra que a gente escreve ou fala. Nós utilizamos, então, as palavras e os outros elementos que não são palavras para nos comunicar. E esses elementos, as palavras e os outros variados elementos, eles vão definir o tipo de linguagem. O que é linguagem? Linguagem é um sistema de sinais convencionais, ou seja, sinais padronizados que permite a comunicação. E vai variar, a linguagem ela vai variar de acordo com o sistema de sinais. Se os sinais forem as palavras, nós utilizarmos palavras para nos comunicar, nós vamos falar da linguagem verbal. Pode ser a palavra escrita ou falada. Então, linguagem verbal, nós estamos falando de palavra. Linguagem verbal, nós estamos falando de palavra. Linguagem verbal, palavra. E a linguagem não verbal é tudo que não é palavra. Os sons, os desenhos, as animações, a iluminação, tudo isso aí ajuda na construção do texto. E esse texto que a gente usa a linguagem verbal e não verbal, a gente chama de texto multimodal. É um texto que você hoje, eu acho que você não está só. Nenhum livro que a gente abre mais que tem palavras, a gente encontra só palavras. Então, se a gente for observar bem, todo texto ele é multimodal, porque ele usa mais de uma linguagem. Então, a gente vai gravar que o texto multimodal, ele tem a linguagem verbal, que é a parte das palavras, e a linguagem não verbal, que são todos os outros elementos que podem estar presentes e que ajudam a construção do sentido geral do texto. Texto multimodal, linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, nós estamos falando de palavras. Se a gente gravar que a linguagem verbal é a palavra, a gente não vai errar que a não verbal são todos os outros elementos. Então, texto multimodal, linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, palavra. Então, são os elementos que vão junto na voz. Quando a gente fala, a gente expressa de uma forma. Então, esses elementos que estão lá interferindo, que estão modificando a forma com que a gente fala, como a gente produz o som, a gente chama de elementos paralinguísticos. Agora, os elementos cinésicos, eles não têm a ver com a voz. Cinésico significa relativo à cinesia. E cinesia é a capacidade de se movimentar. Tem a ver com mobilidade, com movimento. É a designação genérica da ciência do movimento. Então, quando a gente falar de elementos cinésicos, nós vamos lembrar de movimento. Então, são os elementos que não têm a ver com a voz. Tem a ver mais com a forma de movimentar os gestos, né? A forma de expressar é a postura, a expressão facial, o riso, o olhar.
Então, esses elementos, eles não estão na voz, mas eles estão na forma de se expressar. Mas e aí? A gente aprendeu que existe a linguagem verbal, que é palavra, linguagem não verbal, que são os outros elementos do texto multimodal, que é a linguagem verbal e não verbal. E nesses elementos não verbais, existem dois elementos importantes, que são os paralinguísticos, que são aqueles elementos que saem junto com a voz, que pode ser o tom, o ritmo, o volume, e os cinésicos, que é a expressão, é a postura. Mas e aí, o que isso tem a ver na prática? Para que a gente estuda isso? É importante a gente estudar porque a gente tem que prestar atenção tanto na construção da parte verbal quanto não verbal do nosso texto. Porque, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma apresentação. Você ensaiou lá, você sabe direitinho o texto que você vai falar. Mas, na hora de apresentar, você não usa o tom correto. Você fala uma palavra, não está de acordo. A sua forma de falar não está, a sua expressão não está boa. Então, parecem detalhes, mas que eles podem ou contribuir para ser uma excelente comunicação ou derrubar completamente a sua comunicação. Então, por isso que é importante a gente saber trabalhar esses elementos aí. Qualquer texto, ele pode ser multimodal, desde que misture mais de uma linguagem, em que a gente não precisa se preocupar com essa questão dos elementos paralinguísticos e cinésicos, são os textos estáticos. Mas, quando a gente fala dos textos multimodais dinâmicos, que tem movimento, aí a gente tem que pensar nisso, que são as animações, os vídeos, os áudios, por exemplo, que a gente não pode descuidar desses elementos paralinguísticos e cinésicos. Tá, então, os elementos paralinguísticos cinésicos, eles têm a ver com a voz, que vai junto com a voz. É o tom, o volume da voz, o ritmo, a respiração e as pausas, hesitações. E os elementos cinésicos são os não vocálicos, os nossos gestos, a nossa postura corporal, expressão facial, até a forma que a gente ri, o olhar. Tudo isso faz diferença na nossa comunicação. Você percebeu a importância de estudarmos os elementos paralinguísticos e cinésicos de um texto? Para nos comunicar, usamos muito as palavras, a linguagem verbal, mas ela sozinha não dá conta de expressar tudo o que muitas vezes desejamos, precisamos. Por isso, é importante prestar atenção em recursos como o tom e o volume da voz, a entonação, ritmo, pausas e hesitações. Também nos nossos movimentos e gestos, postura corporal, expressão facial, o nosso olhar. Tudo isso fala juntamente com as palavras e muitas vezes além delas ou até mesmo sem elas. Que você busque cada vez mais desenvolver suas habilidades com a comunicação não verbal. Ficamos por aqui, nos vemos nas próximas aulas e até mais!